Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai ver hoje parte de funções, primeira parte de funções aqui dentro do Arduino, tá? Dentro da linguagem C, no geral, e aí em seguida a gente vai ver a parte de biblioteca. Então, é importante a gente entender como funcionam as funções dentro do algoritmo, para depois a gente poder usar de uma maneira mais... A gente poder compreender melhor como funcionam as bibliotecas. Então, olha só, eu vou usar o nosso exemplo clássico aqui. Certo? Então, isso aqui já é do conhecimento de vocês. Configurado o pino 13, ele vai ligar, vai dar um tempo, vai desligar esse pino e vai ligar. Mas vamos supor que eu tenho que fazer o LED piscar durante várias vezes durante o processo do sistema que eu estiver fazendo. Então eu posso fazer assim, vou chamar aqui de void pisca, tá? Então ó, a palavra void do inglês, ela quer dizer vazio, vazia. Então isso aqui seria uma função vazia, vazia no sentido que ela não retorna nada. Tá? Vocês já vão entender. Ela simplesmente vai executar o que a gente faz e pronto, e ela se encerra. Então, depois a gente vai ver nas outras, né, que quando a gente quer que retorne alguma coisa. Então, por exemplo, o que que eu vou fazer aqui? Vou copiar esses comandos que eu tenho aqui e vou colocar aqui dentro da minha função pisca. Então, toda vez eu vou copiar isso aqui, vou vir aqui no Arduino, vou compilar. Uma coisa que podem continuar fazendo, no caso, ele veio aqui, né? A gente tem que copiar o arquivo .exe aqui, certo? Fazer aparecer tudo ele na tela. Então a gente pode vir aqui, copiar, fazer aquele esquema lá. Então aqui no Simu IDE, o que a gente faz? Vem aqui, load firmware, a gente vem, cola aquele endereço lá, só que é o que que eu fiz. Eu adicionei aqui no acesso rápido do Windows, quem não souber como fazer, é só pegar a pasta e arrastar ela para cá. Eu arrastei essa pasta temporária, então nessa pasta temporária eu consigo organizar por data de modificação, clico na última modificação que eu sei qual que foi feito, né? E consigo carregar o código, tá? Então o código qualquer, quando eu pressionar, quando eu alimentar o pino 2, ele vai executar a função pisca e a função pisca executa esses quatro comandos aqui. Então deixa eu abrir aqui o Simu IDE, vou começar a executar. Pino 2, então o alimento pino 2, ele acende e apaga. Então ele vai ficar um segundo ligado e depois um segundo desligado, né? No caso, se eu deixar aqui apertado. Então, o simulador ele faz o LED ficar piscando ali. Eu não consegui resolver isso, mas são os ossos do ofício, tá? Então, essa é uma maneira de trabalhar as funções, tá? Trabalhar ela da maneira que void. Mas eu posso, por exemplo, implementar algumas coisas assim. Vou deixar a nossa função pisca e eu posso querer variar o tempo com que o LED vai piscar. Então, por exemplo, eu quero que pisque a cada 5 segundos. Então eu colocaria aqui, né, ou vamos chamar em milli, né? Então, ó, quero que o intervalo de tempo seja 5.000 milissegundos. Então aqui eu teria que colocar, dar um jeito de colocar esse valor
aqui dentro. Como é que a gente vai fazer? Como isso aqui é um número inteiro, então eu vou colocar aqui int tempo. Percebam que eu não preciso declarar essa variável aqui lá em cima, porque eu estou declarando ela dentro da função. Essa variável int tempo, ela vai funcionar só aqui dentro. Tá? Então, int tempo, aqui vai ser tempo e aqui tempo. Então, a partir do momento que eu colocar aqui pisca 5.000, né, 5.000 dentro, perceba, antes eu não tinha colocado nada, porque aqui eu não tinha nada. Então, agora, como eu tenho uma variável inteira, aqui eu tenho que colocar algum valor inteiro. Nesse caso, é uma variável do tipo inteiro, que eu chamei de tempo, colocar tempo aqui, tempo aqui. Então, ele vai jogar esse valor como se fosse aqui dentro. Então, eu posso ter, por exemplo, um pisca de 5.000, depois eu posso ter um pisca de 1.000, depois posso ter um pisca de 10.000, vai ser muito tempo para esperar, 2.000. Então ele vai executar primeiro, vai piscar com 5 segundos de intervalo, depois com 1 segundo de intervalo e depois com 2 segundos de intervalo. Vamos carregar isso aqui lá no Arduino. Vou colocar carregar. Vou lá no Simul IDE. A partir do momento que vamos ver se já carregou, já compilou. Simul IDE, então, tem que colocar para recarregar o firmware. Deixa eu colocar o código aqui do lado. Então, o que vai fazer? Primeiro ele vai piscar com 5 segundos. A partir do momento que eu ligar, ele vai piscar vai piscar uma vez com 5 segundos de intervalo, uma vez com 1 e uma vez com 2. Depois ele vai voltar e vai piscar com 5 segundos de novo. Então, eu vou executar aqui. Vocês podem acompanhar o tempo, tá aqui em cima, ó. Então, primeiro 5 segundos ligado, 2, 3, 4, 5, apagou, vai ficar 5 segundos apagado. 1 segundo ligado, né? 1 segundo desligado e depois aqueles 3 segundos ligado e 3 segundos desligado. Depois ele vai voltar e vai executar a função dos 5 segundos, tá? Então, a gente pode também jogar dados aqui dentro, jogar valores nessa função. Então, a gente poderia ter uma função, como eu tinha feito antes, uma função assim, vazia, tá? Então, void, né? Ele não retorna nada, ele simplesmente executa o que está aqui dentro e não tem nenhum retorno, certo? Eu poderia ter, por exemplo, algum tipo de retorno, tá? Normalmente aqui nos microcontroladores a gente acaba não usando tanto essa função, no caso int, tá? Eu poderia fazer assim, quero fazer soma, então vou fazer a soma de dois valores, fazer os valores A e B. Esses valores eu já vou tirar, eu só vou deixar aqui para a gente ter uma ideia. Então, eu quero que essa minha função, que eu chamei de soma, então agora ela já não é mais vazia, ela vai retornar alguma coisa. Ela vai retornar um número inteiro que vai ser a soma de dois valores, dos valores A e do valor A e do valor B. Então aqui eu vou ter int A, vírgula, int B. Int B. E aqui eu vou colocar que, sei lá, vou colocar aqui que o retorno, a variável retorno, então eu preciso declarar essa variável retorno, então eu vou declarar aqui, tá? Ou posso colocar assim, né? A variável retorno vai ser igual a mais B. E eu tenho que usar a palavra aqui, ó, return. O que ele vai retornar? Ele vai retornar a minha palavra retorno. Então posso colocar aqui outra, não posso usar o mesmo nome da variável, né? Posso colocar aqui add, no caso de inglês. Então, vou colocar aqui return add. Então ele vai somar esses dois valores. Como nos microcontroladores, assim, é mais difícil a gente usar esse tipo de função, porque colocar uma variável aqui, outra ali, mas de qualquer forma, tá aqui. Para aparecer esse valor em algum lugar, eu vou colocar aqui
Serial print, pula a linha, por isso coloca o ln, colocar o valor, coloca a função aqui dentro. E vou colocar aqui inicializar a serial. Para executar lá. Nesse caso, eu não estou acionando nenhum pino, estou acionando nada. Tá? E no caso aqui, eu quero que mostre a soma de 5 com 15. Então, ele vai pegar esse 5 como é a primeira variável, ele vai pegar o A. Esse segundo número seria o B. Ele vai executar o A mais B e vai jogar nessa variável add e vai retornar o valor de add. Copiei, vou lá no Arduino, vou compilar isso aqui. Certo? Compilou. Vou lá no... Como já estava carregado de antes, né? Só reload firmware. Vou executar. Ó, tá aparecendo aqui, ó. Estão vendo que está aparecendo aqui 15? Porque ele está executando aquela função que a gente colocou lá, que era a função soma de 5 mais 10 aqui. Então, eu quero somar 1000 mais 200. Tem que vir no... lá. Vocês estão escutando os cachorros? Estão bem loucos hoje. Então, ó, o que eu fiz lá era 1000 mais 200. Então, ó, 1200. Tá bom? Então, assim, de maneira bem básica, é dessa forma que a gente usa as funções, tá?